Bom dia, igreja. Uma alegria estar com os irmãos novamente. Sempre uma alegria compartilhar da sua palavra. Coube a mim dar notícia a respeito da sucessão pastoral, né? Durante a semana nós fizemos chegar ao conhecimento do pastor Henrique, o pastor que foi eleito, né? As respostas às perguntas que foram formuladas, perguntas que eram de natureza administrativa, financeira, em relação à questão da convenção também, e então ele apreciou e retornou para nós no sentido, convocando a gente para uma reunião. Então nós vamos ter uma reunião com eles, porque isso aí faz parte desse processo até a gente finalizar essa fase, né? Tá bom? Então, nós vamos caminhar nesse sentido para que a gente dê o posicionamento o mais rápido possível para os irmãos. Eu estive ausente, um pouco ausente. Os irmãos lembram, a última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre missão cumprida, texto 2 Timóteo, capítulo 4. Na ocasião, nós mencionamos que Paulo está na prisão e está escrevendo para o jovem pastor Timóteo. Naquela ocasião, o texto de 2 Timóteo, eu fiz lembrar naquele dia que 5 palavras se destacaram, apesar dele estar num momento de perseguição. E eu coloquei como os teólogos que fazem essa pesquisa demonstram que eram 5 substantivos. Era, primeiro, Senhor, Deus, Cristo, Jesus, Cristo e fé. Então não brotou do coração dele e mais do que isso. Essas palavras foram as palavras que estavam presentes nesse momento. E quando a gente falou, uma irmã falou assim, mas Cristo não é adjetivo? Para Paulo era verbo. Né? Mas se você pegar assim, Jesus ou Cristo, aí sim. Mas se você considerar Cristo, porque Jesus ou Cristo é aquele Jesus que foi para a cruz. E Cristo, propriamente dito, é o Salvador, aquele que se tornou verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Assim foi a explicação que nós encontramos nas fontes que a gente busca todas as vezes que a gente vai estudar. Depois aí, os irmãos não estavam, porque eu viajei, no outro domingo estive na igreja Sião, como é que é? Igreja Batista, Gisele, lembra? A Gisele não está aqui. Aquela lembra. Filha de Sião, pastor Fernando, professor, teólogo, nos convidou naquele dia e a gente compartilhou sobre o tema a igreja como uma grande família, ou a igreja, a família de Deus. E eu lembrei o quanto foi importante a minha caminhada no seio da família. E eu usei o texto também de 2 Timóteo, em que Paulo se reporta a Timóteo falando assim, filho meu. Essa expressão me calou profundamente, que foi assim que eu fui tratado quando eu entrei na igreja. Quando eu fui para a igreja, filho de pais separados, as pessoas, os diáconos, irmã Marta sabe como é que era a função dos diáconos, Belo sabe aqui, muita gente sabe, e eles me chamavam de filho, né? Isso teve uma representação, meu pastor Elias Werneck. E na semana passada eu estive lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e lá pude compartilhar a palavra, e lá eu falei rápido sobre o tema, vem e te faremos bem. E o convite que foi feito de Moisés
para Obabe. Hoje, nessa manhã, eu queria que vocês não precisam se assustar não, que não vem bomba não. Deus já tinha falado comigo ao meu coração algum tempo atrás, e eu entendi por bem compartilhar com os irmãos nessa data. Pode colocar aí a figura que vai chamar a atenção para a meditação de hoje, que está lá em Josué capítulo 22. Olha aí, fake news no Jordão. Você não pode crer em tudo o que ouve. É uma mensagem totalmente atual, e como é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem pastoral, e eu sei que é importante, o quanto eu aprendi, porque tudo aquilo que a gente aprende, a gente pega na Bíblia e aplica na nossa vida, os conceitos, os princípios, os equívocos, os acertos, para a gente ter um mapeamento, para que a gente, na vida prática, a gente deixe de fazer determinadas coisas e faça outras. E eu achei interessante, porque esse é um ano de eleição e pode ser que seja necessária essa palavra nessa manhã, e eu não queria me delongar muito. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu vou rememorar uma situação que está lá em Números. Eu estou falando de Josué 22, e na realidade há um contexto em Números 32. Ele dá conta de um episódio em que Moisés tem um diálogo com os rubenitas, com os gaditas e com a tribo de Manassés. Antes deles passarem o Jordão, que eles estavam indo rumo à terra prometida, eles passam por uma terra maravilhosa para a cultura deles. Eles eram pecuaristas, e a terra maravilhosa. E eles fazem um pedido: Moisés, a terra é muito boa para gado, foi mais ou menos isso que ele falou, tá? Nós somos pecuaristas, que tal ficarmos por aqui e não atravessarmos o Jordão? Essa região era conhecida pela Transjordânia, e ela ia de lá do Mar Morto até o norte, onde tem o Monte Hermon. Era grande, bem grande. E eles gostaram daquele lugar, entenderam que se aplicava à cultura que eles tinham. Moisés os lembra que essa atitude de permanecer naquela terra não iria ser uma atitude saudável, porque ele olha para o desejo tem a ver tem tudo a ver com aquele povo, está tudo direitinho, eles são obedientes, eles são um povo que não dá trabalho, eles não davam trabalho para Moisés, estava tudo nos conformes, mas ele entende que a permanência deles ali, antes de irem para a batalha, poderia desencorajar os demais. Então ele vai e lembra, e Moisés lembra assim: isso aconteceu quando Moisés ordenou ao povo que fosse para Cádiz Barneia, e eles se encantaram com Escol, com outra cidade. E quando acontece isso, a ira do Senhor é sobre aquele povo, sobre o povo. Então, o que Moisés está dizendo é preciso que vocês se engajem na batalha, se engajem na caminhada de fé, como povo, para depois a gente pensar sobre isso. E na realidade aqui, Moisés acha tão interessante que faz um pacto com eles. Fala assim: pode deixar que, se vocês batalharem as batalhas que nós vamos ter pela frente, eu garanto que essa terra vai ser de vocês, por quem vocês são, obedientes e fiéis. E assim ele faz um pacto com aquele povo, no sentido
disso acontecer. Na caminhada da fé, nós somos convidados a participar. Nós estamos em época de Copa e eu ia até mandar uma mensagem para o pastor Josimar, e ele sabe disso. A pior coisa para um atleta preparado é ficar no banco. O atleta se prepara e ele está na disposição de entrar em campo. Ontem eu mandei uma mensagem para ele, falei assim: o pastor Josimar, o senhor tem a vaga garantida na Copa. Aí ele ainda lembrou de mim, assim, falou assim: meu lateral, tá, eu sou mais você do que... Eu fiquei assim até pensativo, porque com os meus 60 anos, vou te falar assim, a turma estava devagar demais ali naquela lateral direita ali, e isso deixou a gente bem chateado ali, né? E a gente está aqui, não está nem no banco, mas estamos na ansiedade. Então, Deus, por algum motivo, e a gente sabe vários motivos, Ele nos chama à participação da caminhada de fé. Na igreja, nas atividades, na obra do Senhor. Deus não nos chama para a obra pelo mero prazer de que a gente experimente decepções. Porque vários textos de Paulo vão dizer que aquele que deseja viver piedosamente ou se engajar na obra, esse vai sofrer perseguições. Então muita gente fica no anonimato, fica um pouco, e até eu entendo que às vezes tem que dar um tempinho mesmo, porque a batalha é árdua, mas o Senhor é Ele que toma o coração da gente, toma a mente da gente, protege a gente de um jeito que é um milagre a gente conseguir vencer os desafios da caminhada cristã. Mas tanto eu quanto você somos chamados a esse engajamento, porque isso vai nos amadurecer. O texto de Josué mesmo, nós vamos falar de Josué 22, o texto de Josué, capítulo 1, versículo 6, a maioria fala do 9, mas eu gosto muito do 6, que o 6 é uma palavra pastoral. Ele vai dizer assim: Josué, eu vou fazer com que você faça com que esse povo herde o reino. Sabe quem ele está falando? Ele está falando assim: olha só, ô Josué, é claro, ser forte, corajoso, e não pasme nem te espante, porque eu serei contigo por onde quer que andares, vai falar lá na frente. Mas antes ele está dizendo qual é a missão que ele tem. Fazer com que alguém herde alguma coisa é fazer com que essa pessoa se torne filho. Esse é o papel de um pastor. Quando a gente vem para cá, a gente tem uma série de dificuldades, a gente tem a nossa história do passado, a gente tem a história do presente, a gente já passou por algumas dificuldades na igreja, mas esse lugar onde a gente compartilha a palavra dele, é um lugar para que a gente amadureça, e a gente enfrenta uma série de dificuldades, mas essas dificuldades vão amadurecendo. Aquele que sofre algum dano é convidado a perdoar. E o outro a se ajustar, a pedir perdão, a melhorar como gente. Porque vocês imaginam como é você melhorar aqui e melhorar lá do lado de fora. Um vizinho que é extremamente enjoado, aquele vizinho que enche a paciência, mas que é alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que diferença ele faz quando há mudança no seu comportamento? Quanto isso é importante. Estou investindo um tempo nessa minha caminhada aqui, para que vocês entendam melhor o contexto que a gente vai ler. Bom, e aí a gente vai para o texto. Nós vamos para o texto agora, para a gente entender como é que foi a história que desencadeou. Eu queria pedir para que o painel estivesse atento. Para Josué 22, eu pincelei algumas partes do texto para ajudar a compreensão. Então, de 1 a 6, de 10 a 12,
15 a 18, 21 a 34, para que a gente possa entender essa história maravilhosa. Vamos lá. 1 a 6, Josué 22, de 1 a 6. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui com a minha cola, que aí eu já sei. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Que coisa bonita! Eles honraram o pacto que tinham feito com Moisés. Moisés era um líder, a liderança passou, mas a fidelidade e a obediência continuou intacta. É palavra de 3 povos ali. Vamos lá. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Então eles vão caminhando, vão ganhando as batalhas e vão lá para o outro lado, porque tem aquela passagem do Jordão, e é interessante, porque o mesmo milagre que faz com Moisés, mesmo em termos, né? Falar com Moisés lá no Mar Vermelho, abre o Jordão também. A liderança que sucede, ela também é cheia de evidências do milagre de Deus. É assim que acontece na vida, na nossa vida, na vida da igreja. Vamos lá. Mas guardem fielmente, aí ele dá um conselho. Guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a ele e sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Vamos lá. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para onde? Para casa. Eles estavam lá e eles voltam então. Essas tribos vão estar num lado do Jordão e as demais tribos vão estar do outro lado do Jordão. Vamos lá. Agora, do 10 ao 12. Isso. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali no Jordão. Eles fizeram um altar imenso naquele lugar. Eu até na foto, depois a gente volta, lá no folder, tem lá mais ou menos uma indicação de como era imponente esse altar. Quando os outros israelitas souberam que tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Eles ouviram dizer, e o mote para a gente falar do fake news é isso. Ouviram dizer que haviam construído um altar. E eles se reuniram em Siló. Siló era o lugar onde tinha um altar oficial em que se faziam os sacrifícios. E, em tese, eu não sei se eu vou voltar, talvez é melhor falar agora, era nesse lugar em que Deus havia dito que não podia ter outro lugar em que isso acontecesse. Tinha que ser em Siló. E essas tribos sabiam disso. Tá bom? Então vamos lá. Agora, do 15 a 18. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Gade, disseram. Então, eles se reuniram, fizeram uma comitiva e se dirigiram lá para o lugar onde eles ouviram dizer que tinha sido construído
e se dirigiram às tribos, né? Assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que vocês se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. O povo zeloso está dizendo que quando isso aconteceu lá no passado, deu ruim, porque Deus veio com praga e atormentou o povo por conta dessa infidelidade. Então, aqueles líderes, motivados por isso tudo que vocês já estão ouvindo, eles se dirigem àquele povo. E agora, vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Vamos lá para o 21. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor. E isso acontecendo, não nos poupe, não é amanhã não, é hoje. Folgar com a verdade. E ele chama, não o maioral do povo, ele chama o próprio Deus, clama em nome de Deus. Vamos lá. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Vocês estão entendendo? Então eles estão explicando assim, na realidade, o que nós fizemos foi como uma prova, porque quando perguntaram qual é a relação que vocês têm com esse povo que está lá do outro lado do Rio Jordão, né? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor, pela barreira que imposta, uma barreira natural que estava entre eles. Vamos lá. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor, que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifício, mas como testemunhos entre nós e vós. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram os que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos
E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, portanto, neto de quem? Arão, não era qualquer um. Disse a Rúben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rúben e de Gade e de Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rúben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Rúben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, louvado, engrandecido por esse registro na Tua palavra que nos ajuda muito em todos os tempos, ó Deus. Te louvamos e engrandecemos o Teu nome por aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração, de maneira que o Senhor possa falar também ao coração da Tua igreja aqui reunida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente poderia terminar o culto aqui, que acho que a história já está bem explicada. Agora, fake news no Jordão já está explicado. Eles ouviram dizer, mas caminharam. Mas eu fiz alguns apontamentos que eu queria compartilhar com os irmãos. Inclusive a própria música escolhida de hoje, que do Estação Prisma, ela diz o seguinte: vamos ser indivisíveis, adorando ao mesmo Senhor, sempre unidos, sempre unidos. As fake news sempre trazem elementos de verdade. Qual é o elemento de verdade? Existia realmente um altar. O altar estava lá. Havia uma dificuldade, era em relação à motivação e ao que havia de ser feito com aquele altar. Isso tudo mudava todo o cenário, toda a situação. Houve grave e mal entendido, o povo interpretou aquele ato como um ato de rebelião, e eu vou ler, porque eu fiz os apontamentos aqui e eu não queria deixar de compartilhar, porque hoje nós temos ceia, e eu não queria me delongar mais do que o necessário, porque o texto é autoexplicativo. As ordens de Deus que existia: não erigir altares fora do tabernáculo, que ficava em Siló, construir fora dos limites de sua propriedade. Na vida, a gente vive situações que desafiam a nossa estabilidade emocional e espiritual. É o patrão que suspeita de que você está levando alguma vantagem indevida. É o marido ou a esposa que suspeita que você, de alguma forma, está ocultando a verba, ou você está num caminho que não é o melhor para a união conjugal. E a gente enfrenta uma série de sombras e fantasmas a nosso respeito. Certa vez eu ganhei 0 em história, e eu me lembro como se fosse hoje, tão traumática que foi a situação, porque eu tomei 0 e esse 0 ia somar com a outra coisa. Eu tive que estudar muito para poder superar e ficar com a média mínima. Eu dividia assim, ó, essa fila falava sobre a ascensão do feudalismo, e essa daqui falava sobre a queda do feudalismo. E eu estava na queda. Sabia tudo. Tudo de uma e de outra. Só que quando veio para cá, era dissertativa, professora, já terminei. Falou assim: só pode sair depois de 30 minutos. Aí eu falei: terminei em 15? Sabe uma coisa? Eu sei a outra, vou responder a outra também. Entreguei a prova. Então, para ela, aquilo era um rascunho que eu tinha comigo, tanto de uma quanto de outra. E ela me deu 0. Mas eu encontrei com essa professora lá na Justiça Federal. Ela me chamava de Camaiurá, porque eu era cabelo bem
bem longo, mas eu a abracei com todo amor possível. Porque circunstância errou, mas na cabeça dela eu tinha colado realmente. A gente às vezes fica sobre essas suspeitas. Vou voltar ao texto. A notícia que eles tiveram era gravíssima, porque o ato praticado por um determinado grupo minava toda uma nação. E eles precisavam fazer algo. Mas ainda bem que eles tinham um líder chamado Finéias. Era um homem que, inclusive, tem um episódio bíblico que ele, pelo zelo que ele tinha, quando o povo começou a se promiscuir, ou seja, casar com outros povos pagãos e adorar outros deuses, num episódio lá ele vai e transpassa, inclusive, uma lança, né, e mata aquele casal, enfim. Mas aquele zelo representou para Deus, naquele tempo, naquela ocasião, uma coisa tão tremenda que Deus fez um pacto de perpetuidade do sacerdócio na família de Finéias. Os representantes do povo chegam na jugular. Que negócio é esse que vocês estão construindo, tal, e falam. Mas Finéias oportunizou que aquelas pessoas se explicassem. Ele foi firme, mas ele oportunizou a ampla defesa e o contraditório, que a gente diria hoje. Número 25, eu já narrei, que conta essa história de Finéias pegando a lança. O que a gente tira de valor para essa atitude de Finéias é que a proatividade ela tem que estar de mãos dadas com a prudência. É preciso na caminhada cristã que realmente a gente seja firme com determinadas situações que acontecem às vezes até no seio da igreja. Mas a gente precisa ser prudente. E essa prudência, no geral, se a gente for exercitar e essa proatividade, esse zelo, quando a gente fizer, que a gente tenha um maior cuidado com gente, com pessoas, nessa caminhada. Isso me fez lembrar o exército de Napoleão. Ele classificou algumas pessoas. E ele falava assim: o inteligente, sem iniciativa, esse vai ser o subcomandante. O inteligente com iniciativa vai ser o quê? O comandante. O ignorante sem iniciativa, ele vai ser o meu soldado. Ele não tem iniciativa. Aí os subcomandantes, os sargentos vão lá e faz isso. Ele faz. Agora, que não tinha vez no exército de Salomão, era o ignorante com iniciativa. Por quê? Ele era ignorante e ao tomar as atitudes, ele sempre fazia o que não devia. Existe um episódio na nossa história, lá em 1997, conhecido como Heaven's Gate, que é o portão do céu. Era uma seita que foi fundada em 1970. E esse grupo, ele tinha uma vertente assim: olha, vai passar um cometa, deixa eu ver o cometa, é o cometa Hale-Bopp. O cometa vai passar, e no final desse cometa vai ter uma nave, e essa nave vai buscar a gente. Então nós vamos nos suicidar, e nós vamos ser abduzidos por essa nave.
Então eles compram um binóculo sofisticadíssimo para olhar. E quando eles começam a observar, eles só veem o quê? O cometa. Eles não veem a nave. Como não veem a nave, o que eles fazem? Devolve como é o nome? O binóculo lá, como é que é o nome? Telescópio. Devolve dizendo que está ruim. Ou seja, o que era importante era que a verdade deles fosse comprovada. Como ela não tinha nexo com a realidade, eles preferiram entender que aquele instrumento estava danificado ou não tinha o êxito que propunha, eles então devolveram. E eles se suicidaram também. Tem uma história lá que a distância gera ruídos. Quando há distância, gera ruído. O povo está lá, saiu já de perto do outro povo, estão lá. A proximidade gera intimidade e, às vezes, abuso. É por isso que alguns líderes, ao lidar, inclusive com a igreja, preferem o afastamento à proximidade. Mas diz assim, Josué, é uma palavra de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu prefiro seguir o conselho de Jesus, Mateus 20, 25, que diz assim, ó, Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. É assim. Dá mais trabalho, mas é assim que deve ser. É assim que tem que ser. Eu me lembro, eu convidei meu padrinho de casamento para estar aqui hoje, é um pastor metodista, não sei se ele veio, acho que não veio. Mas eu me lembro que eu tenho um episódio na minha caminhada, eu militar, passei para a escola de sargentos da aeronáutica e vou para um churrasco no final de semana na casa de um amigo. A gente tinha feito exame junto, tal, e ali a gente coisa. Aí ele me apresenta uma pessoa, fala, pô, isso aqui é um aspirante da aeronáutica. Aí, opa, prazer, o cara, gente boa pra caramba, comemos um churrasco, jogamos um vôlei, mas o cara mais ou menos da mesma idade que a gente. E eu vou para a escola e minto, não foi quando eu passei, foi quando eu estava para ser transferido. Quando eu, já formado, que eu fui transferido para Barbacena, quem eu encontro lá? Meu chefe imediato. O aspirante. O aspirante estava lá. E como a gente tinha uma idade mais ou menos, aí eu, esse meu padrinho de casamento, mais esse aspirante e mais outro aspirante que a gente conheceu lá, nós fomos morar numa república. Vocês sabem o que é república, né? Um lugar onde que eu ainda estava noivo da Gisele ainda, estava preparando para casar, e aí eu fui morar com ele. Lá dentro o couro comia. A gente zoava, brincava, fazia chacota com um com o outro. Eu tinha um que lutava karatê, a gente dava chute. Quando ele entrava assim na porta, a gente fazia uma brincadeira. Mas não tinha uma vez que eu me encontrasse com esse cidadão. Meu amigo até hoje, coronel hoje, aposentado. O outro acho que saiu. Que eu não prestava minha continência para ele. O senhor, Amorim, para com isso, rapaz. Pô, não tem ninguém aqui. Eu falei, pô, tem. Vai que um cara está na esquina lá e eu estou abraçando ele, estou falando com ele de um jeito que indevido. Vou correr. 30. Em 5 minutos, acho que eu... Não sei. 5 não. 8.
O nosso zelo, vou tentar ler para ir mais rápido. O nosso zelo pode nos levar a cometermos equívocos irreparáveis. Se havemos de ser zelosos, que sejamos primeiramente com nossos irmãos. Assim o fazendo, estaremos sendo zelosos com o próprio Deus, que nos estimula a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como vocês acham que se sentiram os rubenitas, os gaditas e os manassitas diante daquela mentira que colocou a vida deles em risco? Vocês isso, vocês aquilo outro, vocês isso, vocês tal. Como é que vocês acham que eles se sentiram? Mas eles superaram aquela situação e com muita intrepidez ele falou assim, olha, Deus seja o nosso testemunho, que nossa intenção é essa. Como eu e você nos sentiríamos? Todos os atributos daquela tribo, de fidelidade e obediência, foram colocados em xeque. Bastou um ouviu dizer, tira um indício de verdade, construção de um altar. Tudo ficou sob suspeita. A despeito de todos os desacertos na dura abordagem que tiveram dos representantes do povo de Israel, ao final os rubenitas, os gaditas e os manassitas louvaram a Deus e deram um nome àquele lugar, Ed, que significa testemunho de que o Senhor é Deus. Uma das principais lições espirituais que podemos extrair é que em Josué 22, é que nós devemos manter a comunhão com os nossos irmãos. Manter a comunhão com os nossos irmãos. O desenho, é porque não deu para trazer para vocês. Esse altar ficava numa margem e eles, os gaditas, rubenitas, iam para outro lugar. Porque eles estavam voltando para a terra que eles achavam que era legal para a coisa. Era para que da onde eles estivessem, eles pudessem, em olhando para aquele lugar, ter um referencial do testemunho. Disso, visto aquilo lá é o testemunho em que nós estamos. Há um vínculo espiritual entre nós. Nós somos indivisíveis. Não é um rio, não é um assunto, não é um episódio, não é nada que possa acontecer, porque nós pertencemos a um reino muito maior do que tudo, maior do que a própria igreja. O diálogo oportuniza a reconciliação e evita a guerra. O acolhimento da explicação fez cessar ali toda a sensação de injustiça. Precisamos treinar os nossos ouvidos para acolher explicações. Tem coisas que não se justificam, mas elas explicam. Então elas se explicam. Com um olhar, com um coração bom, você consegue entender motivações. E eles fizeram isso. Todo mal entendido se dissipou. Quando erguemos um altar a Deus, não há lugar para brigas, para contendas. Há testemunhos em nossas vidas que podem ser verdadeiros altares erigidos a Deus, de fidelidade, de hombridade, de obediência, um referencial. Há testemunhos em nossa vida que podem servir desse referencial para quem nos vê, para quem nos ouve. Esse é o desafio da igreja, porque nós estamos espalhados na sociedade. Cada um de nós possamos ser
esse referencial. A manutenção da unidade espiritual, seja lá onde eu e você estivermos, deve ser preservada, porque nós somos um. É um único povo, temente a um único Deus. Essa unidade é tão tremenda, ela é power, ela é dínamo, que Jesus, não sou eu que estou dizendo. Em João, capítulo 17, 21, ele vai dizer, ele vai orar por nós que estamos aqui. Senhor, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Porque se eles não fizerem isso, as pessoas não vão crer que eu sou teu filho. Vocês entenderam a gravidade dessa proposta, do desafio que a gente tem de crescimento mútuo, de perdão mútuo, de acolhimento mútuo? Nós somos igreja, nós somos um corpo aqui, nós somos representantes desse reino aqui na terra. Se vocês não forem um como eu sou um com o Pai, diz Jesus, não adianta clamor, não adianta pirotecnia, não adianta estratégia, não adianta nada, porque quem convence é o Espírito Santo, convence os corações. E ele vai dizer, não vai adiantar, porque essa unidade, ela transcende esse lugar, ela transborda esse lugar, de tal forma que aqueles que têm acesso ao evangelho genuíno que é pregado na casa do Senhor, seja ouvido com esse entendimento de que Jesus efetivamente é o Filho de Deus. É um desafio. Mas quando a gente retoma, e eu vou retomar a palavra lá de Josué, capítulo 1, versículo 6, no sentido de eu vou fazer com que você faça com esse povo, herde o reino, a Canaã, ele fala de Canaã, e a gente fala da Canaã espiritual. Esse fazer é a partir desses encontros que a gente tem, em que a palavra dele é compartilhada. Na medida que compartilhamos a palavra de Deus, ela entra em nosso coração, e se você estiver caminhando junto com aquilo que está sendo dito ou proposto pela palavra, a gente vai manter nisso, ó. Pô, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pô, Deus tem tocado o meu coração e tem procedido desse jeito. Mas ela também propõe conserto. E é esse tempo todo, sem julgamento de ninguém, porque nós estamos na terra, nós cometemos equívocos. Mas a proposta da palavra de Deus é que o dia que Ele nos chamar, a gente tenha sido aperfeiçoado por essa palavra que Deus realmente faz chegar ao nosso coração. Vamos orar? Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor, mais uma vez afirma, o Senhor deixou registrado na tua palavra esses episódios que nos ajudam na nossa condução aqui na terra. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, nos abençoar na nossa individualidade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.